Olá, tudo bem? A gente agora vai tratar sobre as equações simultâneas, né? Esse é um problema recorrente na economia, né? Que ocorre quando? Ocorre quando uma variável está influenciando a outra e a outra está influenciando a uma, né? Então é um problema que aparece frequentemente aí na economia, tá bom? E esse problema, ele afeta, a gente impõe restrições ao uso do método dos quadrados ordinários, ele impede da gente usar o método dos quadrados ordinários, a gente já vai ver logo na sequência por que ocorre isso, tá? Vamos considerar essas equações que você está vendo aí do lado, né? A equação de demanda, a equação de oferta, a equação de demanda com A0, né? Mais A1 P de T, né? O preço, mais um resíduo, tá? Um epsilon dt, né? Então esse epsilon d é o resíduo da demanda, o A1 a gente está supondo menor que zero, que é uma equação de demanda. Embaixo uma equação de oferta, né? A gente vai ter lá a nossa oferta com B0 mais um B1 vezes um preço, né? Em tempo, né? Mais um epsilon oferta, tá? E a gente está assumindo que o nosso B1 aí é maior que zero, é positivo, por ser uma equação da oferta, né? A nossa condição de equilíbrio é que o preço, né, a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada, né? Então a gente está supondo essa condição de equilíbrio aí para a gente, tá? Então o epsilon D é o resíduo da demanda, o epsilon A é o resíduo da oferta, tá bom? Nesse tipo de equação, a gente diz que as variáveis P e Q, o preço e a quantidade, são conjuntamente determinadas. Uma influencia a outra, uma amarra a outra. Então, o que vai acontecer? Se o epsilon D, o resíduo da demanda, for modificado, for influenciado, for alterado de alguma maneira pelo resíduo da oferta, pelo epsilon A, por algum motivo, uma mudança de padrão de consumo, sei lá, clima, alguma coisa, né? Então, essas variáveis não vão ter uma influenciando a outra, vão ser chamadas de conjuntamente dependentes, tá? Aí a gente vai ter o quê, né? Alterações aí na curva de demanda vão alterar o preço e a quantidade de equilíbrio. E por outro lado, se o nosso resíduo da oferta, o epsilon O aí, for modificado, ele influenciar a curva de oferta, então também o preço e a quantidade de equilíbrio serão alterados. O que acontece? O preço e o resíduo da demanda, o epsilon D, não serão mais independentes. E você fura, né? Você deixa de atender uma hipótese super importante, né? Que a gente já viu lá do método dos mínimos quadrados, os quadrados ordinários, né? Que a esperança, né? Do nosso epsilon não é mais independente, né? Ela é dependente agora, como as variáveis são conjuntamente determinadas, esse resíduo não é mais independente. E aí você não pode, fica errado você usar os mínimos quadrados ordinários, o MQO, tá bom? Isso é super importante, a perda dessa independência. Com isso, uma das hipóteses mais importantes aí do MQO está perdida, está violada, e você não pode mais fazer uma regressão da quantidade sobre o preço, tá? Com isso, você não pode usar isso, tem que usar alguma outra técnica, algum outro método, tá? Que vai cair justamente nesse capítulo, que são as equações simultâneas. Reforçando, né, a hipótese violada é a hipótese de independência, né, entre as variáveis explicativas e os termos de erro, os termos de resíduo. Isso impede de usar o MQO, tá bom? Vamos reforçar esse aspecto, é super importante aqui pra gente, tá? Então a imagem que você, o quadrinho que você está vendo aí, né? Então quando a gente tem simultaneidade entre as variáveis, né? Tem equações simultâneas, você vai ter estimadores viesados e inconsistentes. Eles vão ter viés, eles vão pender para um lado e sem consistência também, tá bom? Então essa é a consequência da violação da hipótese aí dos resíduos independentes, tá? Nas equações simultâneas, a gente tem dois tipos de variáveis. As variáveis endógenas, que são determinadas dentro do modelo, e as variáveis pré-determinadas. As pré-determinadas ainda se subdividem, tá, em exógenas, que são determinadas fora do modelo, e variáveis endógenas pré-determinadas. O que são variáveis endógenas pré-determinadas? Elas são determinadas pelo passado, no passado, antes do momento presente que você está trabalhando no modelo. Então, ao invés de ser no t, ela é no t-1, t-2, t menos alguma coisa, tá bom? Levando as nossas equações para o formato das equações reduzidas, aí a gente pode aplicar o método dos mínimos quadrados indireto, né? Tá? E aí dá para a gente trabalhar, né? Só repetindo, né?
Quando a gente leva as equações para o formato das equações reduzidas, as variáveis exógenas agora atendem os pressupostos e você pode trabalhar com métodos quadrados indiretos, tá bom? Isso é importante, que aí permite trabalhar. Só que surge um problema aqui, surge o problema da identificação, tá? Então vamos ver agora o que é esse problema da identificação, tá bom? Então, o que vem ser o problema da identificação? Nem sempre você tem o mesmo número de coeficientes de equações. Tá? Quando você tem número igual de equações e de coeficientes, você diz que você está numa situação, num problema exatamente identificado. Quando você tem menos equações, é subidentificado, e quando você tem mais, você está num problema que você chama de sobre-identificado ou super-identificado. Tá? Então, isso aqui é uma nomenclatura importante aqui para a gente. Passar da forma estrutural, da forma original, para a forma reduzida é bastante braçal, é bastante algébrico, né? Assim, muita manipulação de letra para lá e para cá. Então, para ajudar a gente, tem duas condições para a gente estudar antes de ficar fazendo essa contaiada toda: a condição de ordem e a condição de posto. Vamos ver agora na sequência cada uma delas. Então, num modelo com m equações simultâneas, o que acontece, né? O número de variáveis endógenas excluídas do modelo não pode ser menor ou igual que o número de variáveis exógenas excluídas, tá? Perdão, variáveis endógenas incluídas, tá? Então, o que acontece, né? O número de variáveis pré-determinadas excluídas, não pode ser menor do que o número de variáveis endógenas incluídas nessa equação menos 1. Então a gente vai ter que sisteminha aqui, que inequação, vai ter um casão menos casinho maior ou igual a um m menos 1, tá bom? Isso é a nossa condição de ordem, tá? Então ela chama condição de ordem. Aí vamos ver a condição de posto. A condição de ordem ela é necessária, mas não suficiente. A condição de posto é necessária e suficiente, tá? Vale nos dois sentidos. A gente faz a condição de ordem, a gente faz a condição de posto apenas quando a condição de ordem deu superidentificada ou exatamente identificada. Quando deu subidentificada, a gente não precisa fazer a condição de posto. Tá? Não é sempre que você faz a condição de posto. E aí, um dos métodos mais utilizados em equações simultâneas é o mínimos quadrados de dois estágios, MQ2E. Então você trabalha com dois estágios, tá? Com duas etapas. Tá? Como que é esse mínimos quadrados de dois estágios? A gente vai, na equação reduzida, estimar os coeficientes de P usando mínimos quadrados ordinários. Tá? E aí, usando o P-chapéu, esse valor estimado, tá? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui? Né? A gente vai pegar esse P-chapéu, tá? Vai substituir na equação estrutural, tá? E estimar os coeficientes agora por mínimos quadrados ordinários. Então, a gente trabalha com a equação na forma reduzida para estimar os coeficientes primeiro, sempre por mínimos quadrados ordinários, e depois vai para a estrutural. Tá? No R, a gente vai usar o quê? A gente vai usar, para trabalhar com equações simultâneas, né? A gente vai trabalhar com pacote, com package sem SEM, tá? E o comando que a gente vai usar é o TSLS, tá? Pacote sem, não de 100, de número 100, mas com S, tá? Você busca no material em forma de texto os trechos de código que a gente foi inserindo em como usar esse pacote 100, esse comando TSLS, no R, tá? E aí lá você tem o passo a passo, bem detalhadinho, de como fazer isso, tá joia? Com isso, a gente fecha a nossa aula aqui de equações simultâneas, tá? Que exige bastante teoria, né? Um assunto que tem um componente teórico mais ou menos grande, né? Mas bastante voltada à prática também, porque você tem na economia inúmeras situações com equações simultâneas, tem muito esse contexto, tá? Então, bons estudos, tá? E até a próxima.